Graça e paz, damos graças ao Senhor por podermos estar juntos, ainda que seja de forma virtual, mas estamos unidos no mesmo espírito e isso de facto é importante. Estamos a olhar para a primeira carta de Pedro, onde podemos perceber que foi escrita para os cristãos judeus que estavam espalhados pelo mundo, os quais estavam a sofrer perseguições apenas por serem cristãos. O primeiro capítulo fala muito de doutrina, como também fala muito de amor. Nada adianta termos a doutrina certa e não a usarmos em amor, assim como nada adianta sermos amorosos sem termos a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas proclamando a verdade com amor, cresceremos em todos os sentidos para Cristo, que é a cabeça. Por isso, enquanto igreja, devemos desejar pelo menos duas coisas. Primeiro, fidelidade à palavra de Deus, mesmo que o mundo e às vezes até os cristãos possa haver outros apelos, nós devemos lutar sempre pela fidelidade à palavra. Em segundo lugar, vivermos de um modo santo, ao sermos mais de Cristo, vivendo como o próprio Cristo. Qual a razão? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 16. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 a 16, e o título da mensagem de hoje é Sede Santos. Vamos ler então agora o versículo 10 até o versículo 12. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outras destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Então, nestes 4 versículos, podemos ver que os profetas do Antigo Testamento profetizaram através do Espírito que a salvação de judeus e gentios estava prevista desde sempre. Profetizaram também acerca do sofrimento de Cristo e há um exemplo claro em Isaías capítulo 53. Estes profetas desejavam então conhecer mais sobre a salvação, pois não tinham o conhecimento que nós temos hoje de Cristo, conhecimento esse que nós hoje temos, que também não é completo. Os anjos, dizem o texto, também têm esse desejo de conhecer mais sobre a salvação, pois o conhecimento que têm também não é pleno. A salvação é tão, mas tão gloriosa que só haverá conhecimento completo da mesma quando Cristo vier novamente buscar-nos para reinarmos com Ele de forma poderosa. Até isso acontecer há algo que nos compete como povo de Deus, anunciar ao mundo a santidade do próprio Deus. Como? Versículo 13. Por isso, e vejam aqui a ligação com aquilo que foi dito anteriormente, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando há um desejo pela salvação plena de Deus, nós já somos salvos, mas ainda não temos o benefício completo da sua salvação, então teremos o desejo de cingir o nosso entendimento. A palavra cingir era muito conhecida pelos judeus, os quais usavam roupas largas e longas. Não podiam trabalhar e viajar sem prenderem a sua roupa, cingir, à cintura, tirando assim todas as obstruções para continuarem a sua caminhada. Pedro usou então esta palavra cingir, no original tem a força do imperativo de uma ordem, para mostrar que os cristãos deviam tirar tudo o que impeça que a sua mente ou o seu entendimento seja santo. E se pensarmos nesta ideia, podemos ver que a nossa mente tem muitos obstáculos que nos impedem de mostrar, através da nossa vivência, quem Deus é. A nossa mente não está vazia. Nem é esse o objetivo, como iremos ver. Até porque a maior parte das vezes a nossa mente está carregada de maus pensamentos, ao ponto das nossas orações, conforme podemos ver em Tiago capítulo 4, versículo 3, não serem atendidas porque pedimos apenas para os nossos próprios deleites. Então notemos que quantas vezes a nossa mente não se perde por aí ao ponto de deixarmos de mostrar quem Deus é no nosso viver. Quantas vezes a nossa mente não fica atraída pelos valores e pelos desejos deste mundo?
Como podemos então examinar a nossa espiritualidade? Podemos examinar a nossa espiritualidade através dos momentos que nós temos com Deus. Porque quando amamos alguém de verdade, nós desejamos estar com essa pessoa. E nos dias de hoje isso cada vez mais faz sentido. Nós amamos e por isso queremos estar junto com. Além disso, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus estará presente nas nossas conversas com as pessoas, pois a sua presença é tão intensa, tão poderosa, que transbordará por todos os lados da nossa vida. Por isso, mais do que nunca, precisamos de ter amizades redentoras, onde Cristo seja o foco das nossas conversas para conseguirmos abrir o nosso coração ao partilharmos as nossas lutas e vivermos juntos a realidade do conforto que há em Deus. Precisamos procurar investir nos amigos que nos façam crescer espiritualmente, mais do que nos façam crescer socialmente. Haverá muita espiritualidade vazia nas nossas vidas quando o momento em que nos lembrarmos de Deus for apenas ao domingo ou quando estivermos a passar por um problema qualquer. Esta falta de espiritualidade depois revela-se então em falta de santidade, no sermos cada vez mais como Cristo, até nas coisas mais pequenas. É cada vez mais triste, mais lamentável ver alguns cristãos a chamarem de preconceito ou problemas de personalidade a coisas a que a Bíblia chama de pecado. Depois, em vez de lutarem contra esses desejos desordenados, não sigem, não cuidam da sua mente e vivem como querem, porque depois qualquer desculpa torna-se aceitável para a sua consciência. Um dos sinais que nós podemos estar a viver como queremos é, por exemplo, sentirmos muito confortáveis com a nossa vida neste mundo. Ou, por outro lado, vivemos apenas preocupados, ansiosos com o dia da manhã. Se isto acontecer, é evidência que nós não estamos a crescer espiritualmente. Temos de ser santos na nossa linguagem, na forma como nós falamos, no nosso temperamento, não explodirmos, temos calma. Na nossa mordomia, a nível financeiro, a nível do tempo. Na pureza sexual, quer sejamos solteiros ou também casados. Todos temos áreas fracas na nossa vida, com as quais, muito provavelmente, teremos de lutar até o fim das nossas vidas para vivermos de um modo santo. Por isso, Pedro ter dito que os cristãos deviam cingir o seu pensamento ao serem sóbrios. A sobriedade, biblicamente falando, é a característica que o cristão deve ter para não ser levado por influências exteriores que lhe alteram a mente, como, por exemplo, a roda dos escarnecedores. Quando nós nos sentamos ao pé de uma roda dos escarnecedores, nós somos levados por esse movimento e rapidamente sentamos na mesma mesa e falamos da vida dos outros, mesmo sem eles estarem presentes. No entanto, apesar de devemos ter cuidado com essas influências exteriores, também precisamos de ter cuidado com as influências do nosso próprio interior, do nosso coração. Estou a ler um livro chamado Como as Coisas ou Como as Pessoas Mudam, em que os autores dizem: apenas quando Deus tiver o seu coração, Ele terá a si. Apesar de sermos afetados pelo nosso mundo caído e pelo pecado dos outros contra nós, o nosso maior problema é o pecado que habita nos nossos corações. Esta é a razão porque a mensagem do Evangelho nos diz que Deus transforma as nossas vidas através da transformação dos nossos corações. Não nos devemos então esquecer assim que para sermos sóbrios teremos de lutar primariamente contra o nosso coração. É o alerta que nós encontramos em várias passagens bíblicas. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Então, como podemos perceber se estamos a viver de uma maneira sóbria? Vamos à Bíblia novamente. Até porque é na Bíblia que nós encontramos a resposta para todas as coisas que nós precisamos espiritualmente. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E Ele morreu por todos, para os que vivem, reparem no que vem a seguir, já não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isto mostra-nos que se não cuidarmos do nosso coração, nós não seremos sóbrios ao ponto de acharmos que tudo na nossa vida, em vez de ser acerca de Cristo, é acerca de nós mesmos. Por isso gostava que tu pensasses em algumas coisas. Tens usado alguma máscara para seres reconhecido como cristão?
Tens mostrado aparências cristãs que tendem a esconder a falta do Evangelho na tua vida? Como é que o Evangelho está a influenciar a tua vida, as tuas decisões, o teu coração? Deixaste de ser uma pessoa de Deus para seres uma personagem que vive para agradar aos outros? Quando falas dos teus planos ou dos teus sonhos, Deus está presente? É muito triste quando nós falamos dos nossos desejos, dos nossos sonhos e vemos pouca espiritualidade nas nossas conversas. Que possamos ter o desejo de crescer mais com Cristo e como Cristo, ao ponto de podermos dizer: posso viver em qualquer circunstância porque Cristo é a razão da minha vivência. Resumidamente, o cristão é então chamado a enfrentar muitas batalhas, mas a principal batalha a que somos chamados a lutar é a batalha contra o nosso coração, sendo dia após dia cada vez mais sóbrios. Vimos então até agora que a salvação deve ser muito desejada e até se concretizar de forma plena quando estivermos na presença de Deus. Devemos cingir o nosso entendimento ao sermos sóbrios. O que fazer enquanto esperamos? Olhemos novamente para o versículo 13. Esperemos inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pedro ensina-nos assim e devemos relembrar que esta carta estava a ser escrita para os cristãos que estavam a sofrer provações. Precisamos de viver na esperança de que Cristo nos virá buscar. E se nós tivermos esperança, nós não iremos desesperar. A nossa esperança não está neste mundo. A nossa esperança está em Cristo. Viver sem esperança é das piores coisas que pode acontecer a um cristão, porque perde o seu rumo e começa a achar que o mundo deve responder aos seus anseios. É por sabermos que há algo melhor à nossa espera que conseguimos dizer não a coisas que não glorificam a Deus. Caso não fosse esta certeza de que há algo de melhor à nossa espera, então certamente nós seríamos as pessoas mais miseráveis à face da terra. O amor do mundo por nós será sempre um amor infiel. Sempre. O mundo trai-nos com facilidade. Há apenas um único amor fiel a nós, do início até ao fim. O amor de Deus, o qual deu a vida do seu único Filho para salvar todos aqueles que reconhecerem que são pecadores e confessarem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Eu não sou otimista, mas também não sou pessimista. Eu quero confiar e quero lutar para confiar em Deus, no Deus soberano, sabendo que nada acontece que não seja de acordo com a sua vontade. Quero viver a realidade que o melhor já veio, Jesus, e que o melhor está para vir, Jesus. E é nesta esperança que eu quero, que nós devemos querer viver. É a fé e a esperança que nos ajudam a esperar sem desesperar. Pedro desafiou assim aqueles cristãos, diante de uma enorme provação, a pensar no que estava reservado, ainda que por vezes fosse difícil. O apóstolo Paulo fez o mesmo desafio na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Agora vemos as coisas como num espelho e de maneira confusa. Naquele dia iremos vê-las frente a frente. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas naquele dia vou conhecer como Deus me conhece a mim. Os versículos 14 a 16 vêm mostrar e aprofundar o motivo pelo qual os cristãos devem viver de uma maneira diferente. Reparemos o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. É muito interessante este jogo de palavras. Reparemos mais ao pormenor. Os cristãos, como filhos que são, devem obedecer a Deus. A lógica do texto é simples. A obediência é fruto de sermos filhos de Deus. A obediência não é a razão pela qual nós nos tornamos filhos, mas é a consequência natural de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Nós tornamos-nos filhos, e aqui entra o poder do Evangelho, porque Deus escolheu-nos até si, dando-nos um coração novo para que nos arrependêssemos dos nossos pecados e tivéssemos fé em Jesus Cristo, o qual morreu e ressuscitou para pagar o preço da nossa desobediência a Deus. João 1,12. Filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome. Já conhece este Jesus?
E dessa forma, aqueles que já conhecem então a Jesus, agora como filhos da obediência, não se moldam, não se conformam, não se assemelham às paixões pelas quais nós nos movíamos anteriormente, antes de sermos cristãos. Paulo expressou também essa ideia em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Qual a razão desta advertência? Ou melhor, qual a razão desta ordem? O verbo aqui, mais uma vez, tem a força do imperativo. É bom saber que o mundo é um lugar atrativo. Daí vemos tantos alertas na Bíblia. Devemos também saber que nós somos pessoas que se amoldam, que se conformam, até porque nós fomos criados para adorar. A grande questão é a quem temos adorado? A quem nos temos moldado, conformado? Será que, como filhos de Deus, os nossos gostos, as nossas ações serão diferentes das pessoas que não conhecem a Cristo? Teremos nós, então, algum tipo de diferença? Calvino tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a obediência a Deus é aquilo que distingue os seus filhos dos estranhos. É interessante. Se o mundo, então, for o nosso desejo, então teremos de vontade de lhe provar alguma coisa. E se o mundo nos reprovar, nós então ficaremos desesperados por não termos aceitação. Por outro lado, lembremos-nos que nós não temos nada a provar a Deus. Muito menos teremos de provar a Deus que merecemos a salvação. Aliás, seria impossível, porque de facto nunca iremos merecer. Pensemos então, como é que o Evangelho transformará o nosso dia-a-dia? Versículo 15 a 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos, sejam santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então, no versículo 14 vimos que, como filhos da obediência, não devemos ser moldados pelas paixões desordenadas ou pecaminosas. Neste versículo vemos uma afirmação positiva. Se somos filhos de Deus que é santo, então devemos, uma ordem, ser santos também no nosso procedimento, no nosso estilo de vida, no nosso comportamento. Vemos mais uma vez a ordem da salvação aqui. A chamada para a salvação, aquele que vos chamou. E, em segundo lugar, a chamada obediência. Sejam também santos. Compreender isto é muito importante então na nossa caminhada. Principalmente quando nós caímos e ficamos na dúvida se Deus nos ama. Pensemos, como é que nós ficamos a seguir a termos pecado? Como é que lidamos com isso? Será que ainda pensamos, será que Deus ainda me ama? Se cairmos, e se isso acontecer, tenhamos a certeza que Deus continua-nos a amar, sempre. Até porque Ele amou-nos quando nós não éramos amáveis, Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O perdão de Deus é sempre infinitamente maior e muito mais poderoso que o pecado que nós cometemos. Precisamos investir tempo para então pensar o que aconteceu com o nosso passado ao sermos pecadores perdoados, colocando os nossos olhos no futuro, de um dia estarmos na presença de Deus. Este entendimento de sermos pecadores perdoados irá também transformar a maneira como nós nos relacionamos quando alguém falha connosco. Em vez de cortarmos imediatamente com essa pessoa, lembramos-nos então daquilo que Deus fez connosco. E essa atitude que Deus fez connosco, nós iremos também ter essa atitude para com o próximo. Precisamos de cultivar a humildade, pois se acharmos que já chegamos a um nível de santidade que os outros não chegaram, a tendência é ser arrogante, orgulhoso para com aqueles que falharam. Enquanto vivermos neste mundo, devemos então saber que somos aprendizes nesta caminhada. A vida é um processo inacabado até à vinda de Jesus. Por isso não devemos desistir. Deus continua a trabalhar em nós até ao dia da sua volta. O poder de Deus continua a aperfeiçoar-nos e por isso não devemos desistir desta caminhada de sermos mais como Cristo. Era esta a certeza do apóstolo Paulo, quando disse na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou convencido de que Deus, que convosco começou a sua obra, continuará a aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Somos assim pessoas que precisam do Evangelho e que partilham o Evangelho para pessoas também necessitadas. O Evangelho é fundamental, não somente para a nossa salvação,
como também para a nossa santificação. Precisamos também, para que isto seja uma realidade, de caminhar juntos. Deus deu a Igreja para nos ajudarmos mutuamente a andarmos de um modo santo. Deus deu a comunhão como um elemento importante para a nossa mudança. Apenas os orgulhosos acham que não precisam da Igreja para crescer espiritualmente. Eu confesso, desde que não tivemos confinados o ano passado, a minha vida espiritual caiu. Porquê? Porque a Igreja é algo que Deus deu ao seu povo para que nós possamos crescer espiritualmente. Sendo assim, ser a Igreja é afirmar que nós não somos capazes de viver a nossa vida espiritual sozinhos. Hebreus 3:13. Pelo contrário, animem-se uns aos outros continuamente. Enquanto dura o dia de hoje, procedam assim para evitar que alguém no vosso meio se deixe levar pela sedução do pecado. Então toda a arrogância, todo o orgulho, toda a superioridade moral devem desaparecer para sermos pessoas que amam a doutrina e, ao mesmo tempo, mostramos graça e amor nos nossos relacionamentos. Reparemos também como Deus deu a Igreja para compreendermos até melhor o próprio Deus. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18, que diz o seguinte: Também peço a Deus que Cristo habite pela fé nos vossos corações e que estejam bem arraigados, alicerçados no amor para compreenderem, reparem agora no aspecto comunitário, para poderem compreender com todos os crentes, ou seja, a Igreja, a grandeza, a largueza, a imensidão e a profundidade do amor de Cristo. Deus deu a Igreja para nunca mais nos sentirmos sozinhos na nossa caminhada espiritual. E quando entendemos este caminho da redenção, não importa os pecados que tenhamos cometido nas nossas vidas. A Igreja estará lá para quando nós precisarmos também. O relacionamento de Jesus com o Pai foi quebrado para que nós vivêssemos então em união com o próprio Deus ao sermos família com os nossos irmãos. Ser a Igreja é estar ao lado principalmente daqueles que se sentem rejeitados ou desamparados. A nossa vivência deve mostrar então esta realidade do Evangelho. É precisamente isso que nós aprendemos em Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É das coisas que eu mais sinto falta neste tempo. É da Igreja, da graça. Amo muito aquelas pessoas. Cada uma delas faz falta na minha caminhada, no meu crescimento espiritual. Versículo 16, quando Pedro disse que devemos ser santos porque Deus é santo, ele não está a apontar a igualdade. Ele está a mostrar, sim, o caminho que devemos fazer, um caminho de santidade. A minha mente está cheia de coisas mundanas, ao ponto de precisar de encher a minha vida, a minha mente, da palavra, da oração e do louvor a Deus. Eu sozinho não consigo. Acredito que o mesmo se passe com todos vós. Precisamos então buscar as coisas do alto para que estas dominem a nossa vida, encham a nossa mente, encham o nosso coração. O nosso objetivo é esvaziar a nossa mente com as coisas do mundo e encher com as coisas do alto. Precisamos então de valorizar as amizades onde Cristo seja falado, onde Cristo seja procurado. Às vezes parece que temos que pedir desculpa para falarmos com amigos cristãos acerca das verdades do Evangelho. Não desperdices tempo com aquilo que não te faz crescer espiritualmente. Deus continua a trabalhar em nós para nos aperfeiçoar até ao dia final. Que possamos ter o desejo de dizer a Cristo: tudo, ó Cristo, a Ti entrego. Corpo e alma, eis aqui. Este mundo mau renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por Ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, nós estamos muito gratos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Percebemos que não estamos sós. O Teu Santo Espírito habita nas nossas vidas para nos consolar, para estar ao nosso lado, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Senhor, também porque Tu deste a Igreja. Apesar de nós não podermos estar juntos fisicamente, estamos unidos no mesmo Espírito e arranjamos sempre a forma de poder estar juntos, Pai,
E usamos muito estas tecnologias e agradecemos também por isso, Senhor. Abençoa a Igreja da Graça, Pai. Abençoa estes irmãos que tanto amo, Senhor, a prevalecerem firmes nesta caminhada. Abençoa também todos aqueles que estão a ouvir esta mensagem, para que possam sentir o Teu amor e o Teu cuidado e possam também ter forças para caminhar de uma maneira santa, para que todos juntos possamos partilhar o amor que há em Ti, a alegria e partilhar, acima de tudo, o Evangelho para com as pessoas que ainda não conhecem. Ajuda-nos então a entregar tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos a Ti, para que Tu habites nas nossas vidas e que possamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado mais uma vez, e se houver alguma dúvida, podem sempre deixar nos comentários ou mandar uma mensagem privada, assim como também se alguém desejar ter uma Bíblia, nós certamente faremos chegar, teremos todo o gosto de oferecer Bíblias, assim como também se alguém tiver a passar por algum momento de dificuldade a nível da alimentação, mande uma mensagem. Nós não iremos fazer perguntas, nós vamos fazer chegar um cabaz, seja onde for, com alimentação. Que Deus nos ajude então a sermos bênção nestes tempos tão difíceis de ser igreja. Amém.